O alfabeto português é composto por 26 letras, que são A, B, C, D, I, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Além dessas letras, o alfabeto português inclui letras com acentos e diacríticos, como A, AN, I, O. Essas letras acentuadas ou com diacríticos podem alterar a pronúncia e o significado das palavras em português. Por exemplo, café, café e café-rua distinguem-se pela presença do acento agudo na primeira palavra. O alfabeto português é composto por 26 letras, que são A, B, C, D, I, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Além dessas letras, o alfabeto português inclui letras com acentos e diacríticos, como A, AN, I, O. Essas letras acentuadas ou com diacríticos podem alterar a pronúncia e o significado das palavras em português. Por exemplo, café, café e café-rua distinguem-se pela presença do acento agudo na primeira palavra. Adjetivos. Os adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo que modificam. Por exemplo, casa grande feminino singular e casas grandes feminino plural. Verbos. Os verbos em português variam de acordo com pessoa, número, tempo, modo e aspecto. Os principais tempos verbais incluem presente, passado pretérito perfeito e pretérito imperfeito, futuro e condicional. Além disso, há duas formas passadas pretérito perfeito e pretérito imperfeito e três formas futuras. Adjetivos. Os adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo que modificam. Por exemplo, casa grande feminino singular e casas grandes feminino plural. Verbos. Os verbos em português variam de acordo com pessoa, número, tempo, modo e aspecto. Os principais tempos verbais incluem presente, passado pretérito perfeito e pretérito imperfeito, futuro e condicional. Além disso, há duas formas passadas pretérito perfeito e pretérito imperfeito e três formas futuras. Artigos. Assim como o espanhol, o português tem artigos definidos e artigos indefinidos. Tuma. Sintaxe. A estrutura básica da frase em português é sujeito, verbo, objeto, embora possa variar dependendo da ênfase ou do estilo. Esses são apenas alguns aspectos básicos da gramática portuguesa. Como em qualquer idioma, há muito mais regras e exceções que podem ser exploradas com mais detalhes. Artigos. Assim como o espanhol, o português tem artigos definidos e artigos indefinidos. Tuma. Sintaxe. A estrutura básica da frase em português é sujeito, verbo, objeto, embora possa variar dependendo da ênfase ou do estilo. Esses são apenas alguns aspectos básicos da gramática portuguesa. Como em qualquer idioma, há muito mais regras e exceções que podem ser exploradas com mais detalhes. Bom, ruim, grande, pequeno, longo, curto, grosso, estreito, profundo, plano, baixo, alto, próximo, distante, rápido, lento. A fonética do português é caracterizada por sons vocálicos nasais e uma grande variedade de sons consonantais. Alguns recursos notáveis incluem vogais nasais. O português possui vogais nasais como an e on, que são pronunciadas com ressonância nasal. Sons vocálicos. Existem 5 vogais principais, que são a, i e u, mas também são encontradas vogais nasais, como n e u. Sons consonantais. O português possui uma variedade de sons consonantais, incluindo plosivas como p, b, t, d, k, g, fricativas como f, v, s, cis, e líquidos como ele e k. Além disso, o português europeu distingue entre plosivas surdas e sonoras no final das palavras, enquanto o português brasileiro geralmente não o faz. Sotaque e entonação. O acento em português costuma recair na penúltima sílaba. Embora haja exceções, a entonação pode variar dependendo do dialeto, mas geralmente é melódica e com padrão ascendente no final das perguntas.
Estas são apenas algumas características básicas da fonética do português, que podem variar dependendo da região e do dialeto específico. A fonética do português é caracterizada por sons vocálicos nasais e uma grande variedade de sons consonantais. Alguns recursos notáveis incluem vogais nasais. O português possui vogais nasais como an e on, que são pronunciadas com ressonância nasal. Sons vocálicos. Existem 5 vogais principais, que são a, i e u, mas também são encontradas vogais nasais, como a e u. Sons consonantais. O português possui uma variedade de sons consonantais, incluindo plosivas como p, b, t, d, k, j, fricativas como f, v, s, cis, e líquidos como ele e além disso, o português europeu distingue entre plosivas surdas e sonoras no final das palavras, enquanto o português brasileiro geralmente não o faz. Sotaque e entonação. O acento em português costuma recair na penúltima sílaba. Embora haja exceções, a entonação pode variar dependendo do dialeto, mas geralmente é melódica e com padrão ascendente no final das perguntas. Estas são apenas algumas características básicas da fonética do português, que podem variar dependendo da região e do dialeto específico. A gramática portuguesa compartilha muitas semelhanças com outras línguas românicas, como o espanhol e o italiano. Aqui está um breve resumo. Substantivos e gênero. Os substantivos em português têm gênero gramatical, masculino ou feminino. O gênero geralmente é determinado pela terminação da palavra, mas há exceções. Por exemplo, casa feminino e livro masculino. A gramática portuguesa compartilha muitas semelhanças com outras línguas românicas, como o espanhol e o italiano. Aqui está um breve resumo. Substantivos e gênero. Os substantivos em português têm gênero gramatical, masculino ou feminino. O gênero geralmente é determinado pela terminação da palavra, mas há exceções. Por exemplo, casa feminino e livro masculino. Pronomes. Existem pronomes pessoais para cada pessoa gramatical. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles. Bem como pronomes de objetos diretos e indiretos. Preposições. Preposições são usadas para indicar relações entre palavras em uma frase. Algumas preposições comuns incluem para, de, em, por, e, para. Pronomes. Existem pronomes pessoais para cada pessoa gramatical. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles. Bem como pronomes de objetos diretos e indiretos. Preposições. Preposições são usadas para indicar relações entre palavras em uma frase. Algumas preposições comuns incluem para, de, em, por, e, para.